Fala, meu povo. Então, estamos aqui em Lagoa Santa, mudando um pouco de ambiente. Então, nós vamos ter todo um som aqui, né, de pássaros, cachorro latindo, mas enfim, né, é mudar um pouco a paisagem, né, mudar um pouco o local aqui, a casa do meu pai. Mas enfim, então o nosso assunto hoje, pegando carona aí numa semana que foi muito movimentada para o Brasil, nós vamos falar dos BRICS. Nós vamos tentar entender aqui o quão grande os BRICS poderiam ser e, basicamente, o quão pequeno eles representam. Parece um paradoxo, né? Olha, é muito, é pouco, e aí eu acho que vocês vão entender aqui que os BRICS eles têm um potencial enorme para ser algo gigante e até o presente momento, né, a relação entre os países ainda está muito pequena e com tendência a diminuir graças aos atuais governos aí. Então vamos lá. Então o termo BRICS é um acrônimo, que é uma palavra que foi criada com as iniciais de outras palavras. Esse termo foi cunhado pelo economista Jim O'Neill, do Banco de Investimento Goldman Sachs, em 2001, onde ele escreveu que 4 países do mundo, Brasil, Rússia, Índia e China, então era BRIC, até aquele presente momento, o S era de plural, então eram 4 países, e na visão desse economista, e quando um economista de uma empresa como a Goldman Sachs fala algo, né, a manada segue aquele rumo ali, né, eles dão uma direção, e aí ele falou que esses 4 países eram emergentes e tinham totais condições de, em 50 anos, se tornarem as maiores economias do mundo. Então, elas ainda não eram as maiores, mas que até 2050, essas 4 economias iriam ultrapassar as tradicionais maiores economias do mundo, que são a Alemanha, a França, o Japão, né, etc. E aí, junto aos Estados Unidos, é claro, né, Estados Unidos é a maior economia do mundo, vai ser uma das maiores economias do mundo em 2050. Então, esses 4 conseguiriam chegar junto ali, formando um esquadrão de maiores economias do mundo. E daqui a pouco nós vamos analisar se ele tinha razão, se ele não tinha. Nós estamos em 2020, já dá para ter uma ideia de como é que caminhou isso aí. E aí, então, BRICS, na verdade, é um artigo, né, de um economista. E aí, em 2006, né, em um dos congressos da ONU, os membros do termo BRICS, eles resolveram fazer o seguinte, né, Rússia, Brasil, China e Índia. Nós somos 4 países, daqui a pouquinho vocês vão ver, com algumas coisas em comum, né, são países tremendamente promissores, e as relações econômicas entre eles não são lá essas coisas, né, Brasil e Índia, Brasil e Rússia, né, até que Brasil e China, naquele momento, já tinha uma interessante relação comercial. Por que nós não pegamos a ideia BRICS e colocamos ela em prática e criamos um grupo, né, um grupo de países que vai se reunir anualmente para discutir assuntos e criar maiores intimidades, trocar experiências, trocar financiamentos, parcerias e tal. E aí, a partir de 2009, os BRICS passaram a se reunir na chamada cúpula dos BRICS. Inclusive, esse ano, nós tivemos a 12ª cúpula dos BRICS, que foi uma cúpula virtual, né, dado a pandemia. E aí, em 2010, a África do Sul procurou o grupo, que era BRIC até então, e pediu para ingressar nesse grupo, e ela foi aceita, mesmo tendo parâmetros econômicos, territoriais e populacionais bem pequenos em relação aos demais membros. Então, a África do Sul, ela foi aceita mais por uma questão de representatividade, né? Ela é um país que é a maior economia do continente africano, continente que está na mira, né, ou na alça de mira ali da China. A China tem grandes interesses no continente africano, né, e os BRICS trouxeram a África do Sul como um 5º membro, e aí o South Africa, o S, que era minúsculo de plural, virou maiúsculo, fechando aí realmente os 5 BRICS.
E aí os BRICS, né? Você vai olhar aí a tela, ou então como vocês estão vendo aí, né? Em 2019, claro que 2020 as coisas vão ser totalmente diferentes por causa da pandemia, né? Mas enfim, então o Jim O'Neill, ele acertou pelo menos na China e na Índia. A China já é a segunda maior economia do mundo, né? Eu acredito que em 10 anos vai ser a maior economia do mundo. E a Índia vem nos últimos anos crescendo bastante. Tem muita coisa a ser feita ainda na Índia, é um país com muitos miseráveis, muita pobreza, mas vem crescendo muito forte nos últimos anos. E eu imagino que Estados Unidos, China e Índia serão as maiores economias do mundo logo, logo. Porque Japão e Alemanha são países com economias muito grandes, mas são países que já estão no limite do território, né? São países que não têm muitos recursos, são países com populações envelhecidas e são países onde grande parte da população já tem um nível social elevado, né? O que é muito bom. Por outro lado, também não tem como você ter uma explosão de consumo, coisa que você pode ter na Índia a partir do momento que a Índia começar a tirar pessoas da miséria e da pobreza, e elas se transformarem em consumidores. Então a Índia tem um mundo de consumidores a serem criados, enquanto Japão e Alemanha já não tem tanto assim. Então eu acredito que a Índia irá passar Japão e Alemanha pela quantidade de pessoas que tem, pelo tanto que ainda pode evoluir socialmente, criar consumidores, mão de obra abundante, enfim. O Brasil e a Rússia, infelizmente, pararam no tempo, né? O Brasil é um país que tem uma logística muito ruim, o Brasil é um país que não produziu a sua reforma tributária, é um país que não atrai grandes indústrias internacionais, né? As indústrias que estão presentes no Brasil, elas vêm para produzir para brasileiros, porque se for para produzir para o mundo, ela prefere produzir na China, né, onde você tem uma logística excelente, onde você tem uma mão de obra qualificada, enfim. Então, Brasil e Rússia, muito dependentes de commodities, pararam no tempo. Então, o Jim O'Neill acertou, pelo menos, na metade. A China e Índia realmente avançaram, Brasil e Rússia ficaram para trás. Em termos de área, os BRICS têm 4 dos 8 maiores países do mundo, né? A África do Sul, quando ela entrou nos BRICS, gerou estranhamento, a próprio Jim O'Neill, porque a África do Sul não tem os parâmetros dos BRICS. Vocês podem ver na questão econômica, a África do Sul é só a 33ª maior economia do mundo, né? Em termos de população, de área, ela é a 24ª. Então a África do Sul não tem os mesmos parâmetros dos BRICS originais. Mas, como eu expliquei agora há pouco, ela entrou por uma questão mais de representatividade do continente africano, por uma questão política. Então, em área, os BRICS têm 4 dos 8 maiores do mundo, e em termos de população, os BRICS têm 4 das 9 maiores populações do planeta. Então, realmente, o Jim O'Neill acertou ali em termos de área, de população, de economia, mas em termos de crescimento, os BRICS estão ficando pelo caminho aí, pelo menos Brasil e Rússia. Então, os BRICS têm hoje, isso é que impressiona, 24% do PIB mundial, 27% da área de todos os países do mundo, 43% da população mundial em apenas 5 países, 45% da PEA, população economicamente ativa, que são as pessoas em condições de trabalhar. Então os BRICS são um monstro, são gigantes, né? A organização BRICS, ela poderia ser algo muito relevante. Inclusive, ela foi criada, entre outras coisas, para fazer frente ao G7, que são as 7 tradicionais maiores economias do mundo. Então os BRICS poderiam ser um bloco econômico, poderia ser uma aliança militar, poderia ser várias coisas. E, infelizmente, hoje, por questões políticas, os BRICS representam muito pouco, né? Os BRICS até criaram um banco em 2013, um banco de financiamento, mas é muito pouco frente a quem tem quase metade da força de trabalho mundial. Então, por exemplo, o que atravanca os BRICS? Por que os BRICS não são um bloco econômico? Eles não são nem um bloco tipo 1, que seria uma área de livre comércio.
né? Os BRICS, eles não são uma aliança militar. Então, o BRICS, nesse momento, é uma cúpula que se reúne anualmente. E o que dificulta a união dos BRICS para que os BRICS se tornem algo mais importante? É questões políticas e ideológicas, né? Você pega o Brasil hoje, nós temos um governo que se alinha automaticamente aos Estados Unidos de Trump. Trump perdeu, nós não sabemos como é que vai ser daqui para frente. Aí você tem o Brasil, um governo brasileiro que critica sempre que pode a China, que é o nosso maior parceiro comercial. Inclusive na cúpula agora dos BRICS, você teve alfinetadas dos dois lados, né? A China falando a questão do meio ambiente, né, e tal. E você tem China e Índia, que também não se entendem. Tem a questão da Caxemira, foi até tema aqui no nosso canal. Então, dentro dos próprios BRICS, nós não temos o alinhamento necessário para o crescimento. Não estou falando alinhamento político, todo mundo pensar igual, não, mas ser pragmático, pensar economicamente, né, e não em ideologia. É fazer o que tiver que fazer para ampliar o comércio dentro dos BRICS e ampliar as economias dos próprios países. Vocês podem ver que esse ano todo mundo vai recuar economicamente, a China vai crescer, né, pelas projeções aí 2%, 3%, num ano de pandemia que começou lá. Então dá uma noção de como a China é poderosa e como o Brasil poderia se alinhar economicamente à China. Demorou? Então os BRICS têm muito potencial que está sendo muito pouco aproveitado. Depois a gente fala mais sobre o assunto. Fica com Deus todo mundo. Abraço do Clebinho.